Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Está no ar mais um programa Música e Mensagem. No programa de hoje não teremos nossa música de abertura. A gente já vem aí há 3 programas curtindo o trabalho do grupo Seres Imortais, que o pessoal me pediu, fazia tempo que eu não tocava. Mas no programa de hoje não teremos música porque eu quero aproveitar ao máximo a nossa convidada de hoje. Como eu já tinha preparado vocês, avisado nos últimos programas, hoje nós estamos aqui com a Sônia Rinaldi. A Sônia Rinaldi que já faz aí um grande trabalho, ela e a equipe dela, um grande trabalho na área da transcomunicação instrumental. Se você não sabe o que é transcomunicação, a Sônia vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é, mas você pode entender melhor sobre o assunto no nosso site, no site da Revista Cristã do Espiritismo e no site lá da Sônia. Nós vamos divulgar os 2 sites. Lá no nosso site da Revista do Espiritismo, no nosso acervo multimídia, tem lá um menu, acervo multimídia, tem programa Música e Mensagem. Se você clicar em Música e Mensagem, tem mais de 300 programas gravados. Procura os programas de 2006, que lá nós temos 2 gravações com a Sônia, quando ela esteve aqui em 2006. Então, você vai poder entender um pouco mais do trabalho dela. E no site que a Sônia vai divulgar também. Então, já pega aí uma caneta e um papel para você anotar o endereço do nosso site, tá bom? Então, vamos aproveitar bastante, porque a gente tem muito conteúdo para passar hoje e só temos meia horinha de programa. A Sônia, nós estamos fazendo o programa ao vivo aqui, por isso eu nem vou abrir linha para vocês fazerem perguntas, não que vocês não tenham perguntas muito interessantes para fazer, mas é porque a gente traçou um pequeno roteiro. Então a Sônia vai falar um pouco sobre o que é transcomunicação, depois ela vai falar sobre as pesquisas que ela vem realizando, as mais recentes pesquisas, os avanços que ela tem conseguido, e depois ela vai falar sobre algumas mensagens que alguns seres, alguns espíritos extraterrestres, seres que habitam outro planeta, estão passando para ela. E ela tem gravado essas mensagens, nós vamos ouvir algumas mensagens, alguns áudios, tá? Então a gente já traçou um pequeno roteiro, por isso que hoje, devido ao nosso pouco tempo, não dá para abrir linha para o ouvinte, mas eu tenho certeza que você vai gostar do programa. Vamos então começar. Boa tarde, Sônia, e obrigado por você ter encaixado na sua agenda um horário para você vir aqui ao vivo participar do programa Música e Mensagem. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos. É um prazer muito grande estar com vocês e estou aqui à disposição para ver no que eu posso esclarecer sobre transcomunicação. Então, para quem não acompanhou os meus 2 últimos programas, onde eu falei um pouquinho de transcomunicação, só dá uma pincelada para o ouvinte que está chegando agora no assunto. O que é transcomunicação instrumental? Olha, esse nome foi dado para as comunicações, para contatos entre o nosso plano físico e outros planos dimensionais, sempre por via eletrônica, ou seja, tudo que se trata de transcomunicação instrumental está relacionado necessariamente a isto estar gravado, quer seja via computador, ou mais para trás, via gravador, etc., via televisão, enfim, vídeo. Isso é transcomunicação, ou seja, não é alguma coisa que passa pela pessoa, pelo médium, por exemplo. A transcomunicação é via aparelho. Eu acompanho, às vezes, o trabalho de algumas equipes no programa do Discovery, que tem alguns programas lá onde eles tentam captar gravações de espíritos em locais mal assombrados, tentam captar manifestação de espíritos. E quando eu vejo esses programas, eu penso, não sei, eu quero que você me corrija agora,
mas eu penso que eles estão um pouco atrasados em comparação ao trabalho que vocês realizam. Você conhece esses programas que eles vão nas casas mal assombradas e usam, acho que é infravermelho, usam até mesmo o gravador para tentar gravar algum som de espírito, mas eu sinto que eles estão um pouco atrasados. Não sei se você conhece esses programas, estão atrasados ou não? Na verdade, sim, concordo com você. Na realidade, eles dispõem de uma tecnologia até melhor que a nossa. Claro, eles têm dinheiro, né? Então eles compram aparelhos de ponta. Isso são séries que vendem muito no mundo inteiro, né? Então é claro que eles têm um retorno muito grande. Porém, há um desconhecimento básico que nós poderíamos encontrar na doutrina espírita. Então, por exemplo, a gente nota a forma que às vezes eles tratam os comunicantes, que são aquelas vozes e tudo, e eles parecem muito mais assim, padres fazendo exorcismo, ou seja, eles não têm aquela noção que nós angariamos no espiritismo, de ter até um respeito com quem nós estamos falando, ainda que seja um espírito inferior, entre aspas, mas que não pode ser tratado feito, sabe, da forma que muitas vezes eles tratam. Agora, eles detêm uma tecnologia interessante, e só que, de fato, digamos que é uma linha completamente diferente da nossa. Eles vão em locais, como você disse, até porque isso é uma série televisiva, na verdade eles precisam ter, assim, cenários diferentes, fazer uma coisa, digamos, empolgante, e o nosso trabalho, digamos que não é tão empolgante, porque ele é até muito árido, né? Na verdade, a gente faz gravações, as gravações demandam bastante tempo, as imagens a mesma coisa, mas os resultados demonstram o quanto nós estamos linkados a um grupo do outro lado, aliás, até mais do que um grupo, tanto um grupo de falecidos, muito sólido, muito presente, quanto um grupo muito sólido e muito importante de seres extraterrestres. Então, eu acho que isso a gente só consegue na medida em que a gente persiste, em que a gente demonstra seriedade e que a gente não está, digamos, fazendo coisa meio teatral, que é um pouco o que eles fazem, né? Fala um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, agora do seu trabalho. Você já está há quantos anos nessa área aí? Ai, olha, uns 27, mais ou menos. Nossa, eu não imaginei que fosse tanto. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que chama o grupo? Nós temos um instituto de pesquisa, né, Instituto. que se chama IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. E dentro disso, a gente procura focar muito a investigação científica, porque, na verdade, essa é a minha linha pessoal, é o meu ponto de vista acerca desse trabalho. Eu acho que de fantasia o inferno está cheio, entendeu? Então, eu acho que não precisa-se mais. A gente precisa de respostas que atenda às dúvidas da sociedade, mas com segurança. E eu acho que nada dá mais segurança do que uma investigação científica, do que a matemática analisando. Então, a gente montou equipes com competências, né? Porque, claro, eu faço uma parte, eu não entendo de análise de áudios, eu não entendo de análise de imagens, então busco quem entende disso, que é para complementar o trabalho, né? Então, a gente formou um pool de investigadores, que são, na maior parte, engenheiros e alguns físicos, né? E é uma turma que debruça sobre os nossos resultados em busca de estudar, de conhecer. Agora, claro, tudo isso é um pouco lento, não vai na velocidade que gostaríamos, mas, enfim, é o quanto nós podemos fazer. E, então, o nosso trabalho, digamos, assim, do lado da Terra é esse, né? Quer dizer, são as gravações de imagens. Como é que é? Vocês têm determinados dias e horários já estabelecidos, vocês se reúnem, ligam o computador, o software, não sei se tem algum programa específico, ligam o microfone no gravador e começam a fazer perguntas. Fala um pouquinho, se não quiser entrar em detalhes, mas só de forma geral, como é que é o trabalho de gravação de vocês? Veja só, digamos que a gente percebe que as estações que nos contactam, ou que nós contactamos,
estão permanentemente ligadas. Estações, a gente, só para esclarecer o público, estações seriam locais no plano espiritual, onde os seres, seja espíritos ou seres extraterrestres que nunca viveram aqui na Terra, ou já viveram, enfim. Estações são esses locais onde eles transmitem as gravações, o áudio, né? Transmitem, eles conversam com vocês. Isso, exatamente. Quer dizer, digamos, isso não vai surpreender a quem é espírita, porque na literatura espírita, sobretudo na obra de André Luiz, existem dezenas de descrições de comunicações em vários momentos da obra, em vários livros, que fala da tecnologia que o outro lado detém, que é, por sinal, superior a nós. Então, eles transmitem e aí vocês preparam naquele dia e horário o equipamento de vocês? Não, necessariamente. Digamos, claro, a gente procura ter um mínimo de organização, mas, digamos, se há um questionamento, se há uma inquietação ou uma solicitação de algum amigo, alguma coisa mais premente, ou um atendimento, a gente procura... A gente liga a aparelhagem, no caso é basicamente o computador. Hoje, com o computador, ele supre praticamente todas as funções que a gente precisa para gravar, filmar, gravar imagem, é tudo no computador. E a gente sai gravando e vai conversando com eles e vai pedindo as informações e eles vão respondendo. Interessante. Você fez um trabalho, eu não sei se você ainda realiza, durante muito tempo de contato com familiares. Hoje o foco está em conhecer mais sobre questões da ciência, questões do futuro do planeta. Como é que está hoje o foco da investigação de vocês, da comunicação? Foi exatamente isso. Na realidade, durante um período, a gente fiz atendimento durante alguns anos, de domingo a domingo. Estava ficando maluca já. Eram tantas mães, né, que tinham perdido filhos, e a gente sempre se envolveu muito com essa questão da dor, né, e tive a alegria de inúmeras vezes ver essas mães recuperarem, assim, a vida até, porque é um sofrimento tão imenso que destrói, sabe, tira o chão da pessoa, né, a perda de um filho. E a gente teve a oportunidade de recuperar muitas mães, né? Pela autenticidade das respostas, enfim. Porém, isso foi uma fase. Hoje nós estamos... As mães, os filhos, você se comunicava com esses os filhos que tinham desencarnado, a mãe fazia pergunta, os filhos respondiam. Isso, normalmente essas comunicações se faziam via telefone, de forma que as mães podiam conversar sem estar em São Paulo. Então, e a gente fazia a conexão aqui como se fosse telefonistas antigas, sabe, aquelas que parecia assim, bem antiga, nos primórdios da criação do telefone, que a telefonista fazia aquelas conexões na cidade, né, que não tinha o que é hoje. Então, a gente fazia um pouco isso. A gente punha em contato o filho ou a filha, né? Desencarnado. Isso, desencarnado. E as mães iam conversando e ia gravando, né? E depois ouvia-se a gravação, eu mandava todas as respostas e pedia sempre algum comentário, né? Para saber se ali havia alguma identificação particular, alguma coisa que só os familiares sabiam, se houve reconhecimento da voz, em quais áudios e tal, né? Isso foi um período. Mas, neste momento, nós estamos assim, um pouco mais aflitos com relação a um tema que nos vem preocupando um tanto, que é a questão desse final de ano, né, que é o famoso 2012, e a dúvida se algo vai realmente acontecer com o nosso planeta. Né? Então, nós estamos fazendo muitas gravações, não temos feito tanto contatos com falecidos, mas com extraterrestres. Bom, então, você trouxe aqui, o Jean já preparou, você trouxe aqui, são alguns áudios de diálogos, de conversa com esses seres extraterrestres, como você falou, para quem é espiritualista, espírita ou umbandista, enfim, esotérico, sabe que nós temos espíritos vivendo em vários planetas aí, não existe vida apenas na Terra, e muitos espíritos já viveram em outros planetas e hoje estão reencarnados aqui. Quer dizer, eu peço para você, ouvinte,
não encarar isso de forma espetacular, fantasiosa. Nossa, seres extraterrestres. Olha, isso é tão comum, é uma realidade tão próxima de nós. Eu acho que essa realidade ela só não é mais concreta porque a maioria da humanidade ainda não está preparada, não está madura para esse intercâmbio com esses seres. Quando a gente estiver mais maduro, vocês vão ver como isso é tão próximo da nossa realidade. Bom, então, dito isto, a Sônia ela separou alguns áudios de um diálogo com esses seres extraterrestres, cujo tema é esse fim de ano, esse período de transição planetária no qual nós estamos passando. Vamos lá, Sônia, o que você quer? Primeiro ele solta o áudio número 1, o que você quer? Eu dou sempre uma explicadinha, né, para o ouvinte saber o que ele vai ouvir, que todos os áudios estão repetidos na Voz Paranormal 3 vezes, certo, né, que é para a pessoa prestar atenção. E então a gente vai comentando até, por exemplo, nesse primeiro, eu coloco uma pergunta que é a seguinte, eu falo assim, agora eu gostaria de falar com os extraterrestres, será que tem algum amigo que poderia dar uma palavra? E aí uma voz responde, eu vou falar com você, tá na Terra. Na verdade, eles usam muito um sotaque um pouco nórdico, aqui ele quer dizer, eu tô na Terra, mas ele fala, eu tá na Terra, como se fosse uma coisa que troca, meio um pouco certo, alemão, sabe, que troca um pouco. Então, nós vamos ouvir a resposta, né? A pergunta é a resposta. Repetindo, a voz diz, eu vou falar com você. Tá na Terra? Agora, eu queria falar com os extraterrestres. Será que tem algum amigo que poderia dar uma palavra? Só uma pergunta. Eu me lembro quando eu estive na sua casa, anos atrás, você me explicou que naquela época, o que se gravava, me corrija se eu estiver errado, o que se gravava não era exatamente a voz do espírito, mas era uma modulação, era uma manipulação que o espírito fazia num som de fundo que você gravava, com ruídos, um som de fundo, eles manipulavam aquele som de fundo e construíam o áudio. Pelo que eu entendi, anos atrás, era isso. O que eu quero que você explique isso rapidinho, assim, isso ocorre dessa forma, ou eu entendi errado, como é que é? Você entendeu correto. Digamos que a receita é exatamente isso, só que a aparelhagem que a gente mudou muitas vezes, se nós nos vimos em 2006, acho que eu mudei umas 50 mil vezes a forma de gravar. Hoje eu não gravo, por exemplo, como eu gravava na época, com ruídos mistos, etc. e tal. Pelo menos de 2 a 3 vozes de ruído de fundo eu usava. Hoje eu não estou usando mais assim. Então eu mudei a técnica, mas digamos que é exatamente isso que você disse. Eles precisam de um som local para que eles alterem aquele som na resposta deles. Foi exatamente o que você Então, disse. o que a gente escuta não seria exatamente a voz desse ser. Eventualmente, às vezes eles entram com, digamos, com tal força na alteração que até pode ser. Mas isso também, digamos, não é um detalhe hoje, digamos, da identificação que nos preocuparia, até porque esses seres, embora alguns a gente saiba o nome, como eles, no geral, se trata de extraterrestres, na verdade, digamos que eles se comunicando e dando o recado é o que mais a gente está em vista. Então, bom. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, para a gente dar tempo da gente escutar mais alguns áudios. Tá. Daí, por exemplo, nesse segundo, uma das preocupações que a gente tem é se um planeta de nome Nibiru, ou também conhecido como Marduk, ou planeta X, etc., se ele realmente vai entrar no nosso sistema solar, porque é dito por muitas pessoas que estão atentas a esse tema do final de 2012, que o Nibiru ele pode ser um dos fatores chocantes, um dos fatores mais graves para que alguma coisa desencadeie em termos de catástrofes. Então, a minha pergunta nesse segundo áudio é a seguinte, eu pergunto, o Nibiru realmente já está vindo e vai perturbar a Terra? Porém, muitas vezes eles respondem antes da pergunta, e neste caso foi assim. Então, antes de eu perguntar, uma voz diz, já está aqui.
Ou seja, na realidade, pela própria internet, a gente vê inúmeros vídeos hoje em dia em que já mostra que o Nibiru já está presente no nosso sistema solar. E a aproximação dele máxima com a Terra vai ser, infelizmente, em dezembro, que é o mês fatídico que tanto se fala. E aí sim, começa a se perceber que existe alguma coisa na direção de 2012 do final que realmente pode ser desfavorável para o nosso planeta. Vamos ouvir, então. Vamos lá. O Nibiru realmente está vindo e vai perturbar a Terra? Certo. Que, num outro, eles trazem uma identificação curiosa, porque eu pergunto, aonde vocês estão nesse momento? Eu queria saber de que estação, se eles estavam falando, se comunicando a partir de uma nave, enfim, de onde eles estavam falando, né? E eles respondem, surpreendentemente, no passado. Isso indica que nós, na verdade, estamos no passado deles, portanto, eles conhecem o que vem pela frente e que, portanto, também o tempo não é linear em todo o universo. Quer dizer, o que é tempo para nós, com certeza, é uma coisa diferente para eles, né? Porque o nosso tempo, nós estamos amarrados no tempo, aparentemente eles não estão. Então, eu pergunto, aonde vocês estão neste momento? E a voz responde, no passado. Aonde vocês estão neste momento? Tem mais um aqui que também deixou a gente bem preocupado, porque nós estávamos gravando com um amigo de nome Carlos, lá em casa, e ele está comentando sobre as notícias que a gente vinha observando nos áudios. Então ele diz, é uma notícia muito triste, hein? E a voz diz, o sol vai tremer, inclusive com um sotaque meio alemãozado, né? Tremer. O que indica, e isso faz sentido com as informações que a gente vê pela divulgação científica, que o Sol está no pico máximo dele a cada 11 anos, este ano, por azar, é um pico máximo, e a possibilidade do Sol ser o grande problema para a Terra, com a passagem do Nibiru, que é um planeta que dizem ter 8 vezes o tamanho da Terra, ou seja, ele é muito maior que a Terra, e passando próximo, ele necessariamente poderá causar muito destrambelhamento em todos os sentidos, tanto magnético quanto elétrico, enfim. E aqui a voz diz, o Sol vai tremer. É uma notícia muito triste, hein? Sol vai tremer. Sol vai tremer. Sol vai tremer. Aí tem mais um que eu acho que também faz sentido com as coisas que a gente ouve mesmo dentro do meio espírita, quando se fala que o planeta vai ser depurado, né? E nesse próximo exemplo, a voz diz, uma peneira do seu lado, quer dizer, uma peneira, né? Ou seja, uma peneiração do seu lado, ou seja, uma triagem aqui na Terra, que é o que se pretende que vai acontecer com a passagem do Nibiru. Então, o áudio diz, uma peneira, né, com esse sotaque alemão, uma peneira do seu lado. Bom, essas informações, como você disse, são bem interessantes porque elas batem, como você acabou de dizer, com o que o movimento espírita e outros movimentos espiritualistas têm falado, que nós estamos num período de transição e que a Terra continuará existindo, porém muitos espíritos já não vão mais reencarnar aqui, serão direcionados para outros planetas. E nesse processo de peneira, de filtragem, nós teríamos aí grandes transformações na Terra, talvez terremotos, cataclismas, nada para extinguir a vida, nada hollywoodiano como a gente vê aí nos cinemas, mas
uma peneira mesmo para que certos espíritos não reencarnem mais aqui. Esse é um assunto complexo, eu pretendo abordar isso, essa peneira, nos próximos programas. Gente, infelizmente, esgotou o nosso tempo, a gente vai ter que parar na metade dos áudios. Quando a Sônia vem aqui, tem que fazer como eu fiz da última vez, tem que gravar logo 2 programas, porque ela tem muito conteúdo. Então, eu vou passar o nosso site, porque lá tem os 2 programas de 2006, a primeira vez que eu conheci a Sônia, acho que foi em 2001 até, foi até antes de 2006, mas lá no nosso site você pode ouvir no acervo multimídia. E outra coisa, a Sônia está lançando um e-book com áudios, vídeos, imagens. Agora ela está fazendo um trabalho fantástico de captar imagens dos espíritos. Olha, Sônia, desculpa abusar, mas eu gostaria que ainda esse ano você voltasse aqui para a gente falar só desses outros trabalhos aí, porque com prazer. Tem muito material para a gente falar aqui pro pessoal. Então, se você quiser comprar o e-book da Sônia, para você conhecer as pesquisas dela, conhecer essas imagens, assistir vídeos, ouvir, ler material, é e-book, ou seja, você vê no computador, tá bom? Nós temos o site do Instituto da Sônia, até para você conhecer mais o trabalho dela e da equipe dela. Qual que é o site? www.ipate.org. Então, repetindo, www.ipate.org. Lá tem mais informação sobre transcomunicação e sobre o trabalho da Sônia, e você pode comprar o e-book dela lá. No nosso site, eu também vou vender o e-book da Sônia a partir de segunda-feira, dia 1 de outubro, nós vamos vender o e-book dela. Então, você pode ir no nosso site, na nossa livraria virtual, também comprar lá e aproveitar. Lá na seção de artigos do nosso site, tem artigos sobre transcomunicação instrumental, tem uma matéria com a Sônia logo na entrada do site. Entra no nosso site, rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Lembrando que o trabalho da Sônia não tem vínculo religioso, é um trabalho que não tem ligação com religião. Ela busca mais uma ligação com a ciência, tá bom? Então, Sônia, estourou meu tempo. Eu agradeço a tua presença aqui e espero que você volte mais vezes. E eu vou procurar dar prosseguimento ao assunto aí, que com certeza vai ter ouvinte que quer saber mais sobre essa fase de transição. Muito obrigado e, queridos ouvintes, até sábado que vem.